Olá pessoal, hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a lei de formação de uma função e tudo que a gente pode observar de características da função, né? Nós temos funções de várias sentenças, a lei de formação da função, valor da função, zero da função, restrições do domínio, tudo isso nós vamos falar nesse vídeo. Bom, iniciando aqui, vamos falar da lei de formação de uma função, que na apostila de vocês está na página 81, que vocês podem acompanhar lá. Na lei de formação, a lei de formação de uma função é uma sentença matemática. Por exemplo, nós podemos escrever o dobro de um número. Como que eu escrevo o dobro de um número? Numa sentença matemática, matematicamente. Nós sabemos que o dobro de um número o dobro é 2 vezes esse número. Se eu não sei o número, a gente usa genericamente a letra X, né? Então, quando a gente fala de o dobro de um número generalizando em forma de sentença matemática, a gente pode escrever 2x, certo? E aqui nós vamos ter a lei de formação para o dobro de um número, f de x igual a 2x, quando se torna uma função f de x igual a 2x. Lembrando que o f de x, essa escrita aqui, f de x, representa a variável y, ou seja, a variável y quando o x é o valor da função, quando o x é um determinado número. A gente escreve f de x para a gente se localizar em alguns momentos, quando eu for falar do valor de uma função, vocês vão entender. Bom, então, lembrando que a variável y é a mesma coisa que a gente escrever f de x. Eu poderia escrever, nesse caso, y igual a 2x, né? Eu estou escrevendo a mesma coisa, mas a gente adotou essa forma de escrever para a gente se localizar em alguns momentos e a gente determinar algumas coisas, né? f de x, ou seja, a função, o y, a variável y, está em função de x, que x é a variável independente e y vai depender desse x, o resultado de y vai depender desse x, e é determinado pela sentença matemática ou a lei de formação da função 2 vezes x. Outro exemplo de lei de formação, só que aqui a função está dizenze, ou seja, o domínio são números inteiros e a imagem também deverá ser números inteiros. Nesse caso aqui era de reais para reais. Domínio é um número real, ou seja, os valores de x, domínio, são os números reais e a imagem também números reais, certo? A outra lei de formação, outro exemplo, f de x ou y está em função de x e a lei de formação é um número adicionado a 1, x mais 1, certo? Então, lei de formação é isso aí. Bom, falando em lei de formação, nós temos essa forma de escrever a lei de formação de uma função e também temos as funções com várias sentenças. O que é isso? Nós temos uma função aqui como exemplo. Uma função é igual, bom, x mais 4 se x é menor que 3 e 2x menos 5 se x é maior ou igual a 3. Como que eu resolvo isso? Por que isso? Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, quer dizer que a função vai se comportar dessa maneira, x mais 4, quando eu pegar qualquer número que seja menor que 3. Quando x for qualquer número menor que 3. Quando x for menor que 3, eu vou substituir o valor de x nessa função aqui. E se quando x for maior que 3, eu vou substituir o número para achar o valor da função aqui nessa lei de formação. Então, é uma função só que dependendo de qual número o domínio vai exigir, dependendo do número que o domínio vai ser colocado, a função vai se comportar de uma maneira. Nós vamos substituir em alguma função. Nós temos aqui outro exemplo. Quando x é menor que 1, o x será substituído nessa função, nessa sentença. Quando x for igual a 1, o y será 2, ou seja, a função vai ser 2.
Quando x for maior que 1, nós temos aqui esse comportamento para a função, menos 3x, certo? Então, são várias sentenças para uma só função, certo? E a gente, mais para frente, nós vamos resolver esse tipo de coisa. Bom, valor de uma função. O que é isso? O que é o valor de uma função? Bom, é o valor que eu vou encontrar para a variável y dependendo de um valor determinado de x. Então, o que é o valor da função? Eu preciso saber o valor de x. Então, vamos de exemplo. Nesse caso aqui, nós temos a função f de x igual a 3x mais 4. Qual é o valor da função quando x for igual a zero? Ou seja, o f de zero. O valor de y quando x é igual a zero. É só a gente substituir. No lugar do x, nós vamos colocar o zero. Então, vai ser 3 de acordo com a função. 3 vezes 0 mais 4. 3 vezes 0, 0 mais 4, 4. Então, o valor da função é 4 quando x for 0. Então, o valor da função é isso. É o valor da variável y quando x é um determinado número. Um outro exemplo. F de 2, nesse caso dessa função. Qual é o valor da função quando x é igual a 2? Então, é só substituir o x por 2. 3 vezes 2 mais 4. Na lei de formação da função. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então, o valor da função é 10 quando x é igual a 2. Ou f de 0 é igual a 4. Ou seja, o valor da função é 4 quando x é 0. Né? O y vai ser 4 quando x for 0. Ou o valor da função f de x é 10 quando o x é 2. Então, o valor da função é isso, é o valor da variável y, e aí depende do x. A gente vai depender como a função, a variável y está em função de x. Para a gente determinar o valor de uma função, a gente precisa da variável x para resolver, certo? Falar um pouquinho do zero da função. Bom, o que é o zero da função? Eu escrevi aqui, é o resultado de x quando o y ou o f de x é nulo, ou seja, quando o y é igual a zero. O zero da função é o valor de x quando o y é igual a zero. Como que a gente encontra? Neste caso aqui, nós temos essa lei de formação. F de x igual a 3x menos 12. E como que a gente vai determinar o zero da função? Se o zero da função é o valor de x, quando o y é nulo, quando o y é zero, ou o f de x, então a gente precisa substituir o f de x por zero, para poder encontrar o valor de x, que será o zero da função. Então, toda vez que eu falar em zero de função, quando é para determinar o zero da função, eu preciso igualar a lei de formação a zero, ou seja, no lugar da variável y ou f de x, eu coloco zero. Então, isso aqui vai ser 3x menos 12 igual a zero, certo? E aí a gente resolve normalmente, vocês já sabem fazer. 3x é igual a 0 mais 12, que dá 12. X é igual a 12 dividido por 3. X é igual a 4. Então, qual é o zero da função dessa função aqui? 3x menos 12. O zero da função é 4. Ou seja, o valor de x é 4 quando y é igual a 0. Certo? Então, o zero da função é 4. Quando x é 4. E aí, o y vai ser 0. Isso é o zero da função. Vamos falar um pouquinho também sobre as restrições do domínio. O que seria isso? Restrição do domínio. O domínio, quando a gente fala em domínio, nós estamos falando dos valores de x, certo? Nós estamos falando de x. Então, em determinados momentos, vai acontecer o domínio vai ter restrições, vai existir alguma coisa que não pode acontecer no domínio. Isso se chama restrição. Bom, neste caso, nós temos aqui, quando a gente escreve de R em R, é domínio e contradomínio, certo? Então, a gente está falando de domínio.
O domínio dessa função aqui são todos os números reais. Então, será que vai existir alguma coisa nessa lei de formação para o valor de x que não pode acontecer? Vai existir algum número que não pode acontecer para o valor de x? Bom, neste caso aqui, não tem restrição, porque qualquer número que eu colocar aqui no valor de x, que seja real, eu vou encontrar um valor para y. Então, neste caso, não vai haver restrição. Vou botar aqui um nzinho. Não tem restrição nesse caso. Vamos para o segundo caso. Nós temos aqui o domínio real. Qualquer número real pode entrar no domínio, certo? Então, vamos olhar a lei de formação. 1 dividido por x, ou 1 sobre x. Bom, neste caso aqui, há uma restrição sim. Quando a gente fala de fração, o denominador não pode ser zero. Não existe fração com denominador zero. Não existe divisão por zero, certo? Então, toda vez que vocês verem uma fração, o que a gente vai ter que restringir? Nós vamos ter que olhar para o denominador. O denominador não pode ser zero. E quem está aqui no denominador é x. X ele pode mudar de valor o tempo todo. Então, como o domínio aqui é real, o zero entra dentro dos números reais. E x aqui ele não pode ser zero. O denominador não pode ser zero. E como x está no denominador, existe aqui essa restrição. O x ele tem que ser diferente de zero. O denominador, que é x, tem que ser diferente de zero. Então, neste caso, existe uma restrição do domínio, que são os valores de x. Que restrição é essa? O x tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero. Tudo bem? Olha só esse caso. Bom, a lei de formação é a mesma da anterior. Porém, observem o domínio. O domínio é R asterisco. Quando a gente tem os reais com asterisco, qualquer conjunto com asterisco quer dizer que a gente está excluindo do domínio zero. Como a gente está excluindo do domínio zero, o x aqui ele não vai ser zero de qualquer forma, porque eu já excluí no domínio. Então, neste caso, não tem a restrição. Se fosse real como real normal, incluindo zero, como na anterior, teria restrição de x ter que ser diferente de zero. Como aqui o domínio já restringiu o zero, no domínio já tirou o zero, então neste caso aqui não vai ter restrição nenhuma, certo? Porque não vai incluir o x de qualquer forma, não vai incluir o zero de qualquer forma. Bom, outro exemplo. Nós temos aqui reais. Não está excluindo zero, então pode ser qualquer número real. Bom, e a lei de formação é raiz quadrada de x. E aí, qual vai ser a restrição neste caso? Bom, o índice aqui, gente, é 2, raiz quadrada, índice 2. E nós sabemos que não existe raiz de índice par de um número negativo, de um radicando negativo. E como x está no radicando e o índice é par, ou seja, número negativo é um número menor que zero. Então, não vai existir raiz quadrada em relação aos reais, não vai existir raiz quadrada de um número negativo. Então, a restrição aqui, como é real, um número negativo entra nos reais. Então, a restrição aqui é que x tem que ser maior que zero. Essa é a restrição, porque os números negativos não vão poder entrar nesse caso. Não vai existir uma raiz real, porque a imagem é real, uma raiz real de um número negativo com índice par, certo? Então, aqui o x ele só pode ser os números maiores que zero, certo? Isso, gente, quando a gente tá falando de raiz, é para qualquer raiz. Se o índice for par, não existe raiz real. Agora, se o índice aqui, se fosse a função f de x, fosse raiz cúbica, se fosse raiz cúbica de x, tranquilo, não tem problema.
Aqui, como o índice é ímpar, aqui o x vai poder ser qualquer valor. Não vai ter restrição se o caso fosse esse. Mas como o índice aqui é par, o x ele não vai poder ser um número menor que zero, só vai poder ser um número maior que zero. Então, a restrição aqui é essa. X tem que ser maior que zero, certo? Segundo exemplo, nós temos aqui uma fração, domínio real, qualquer número real, e nós temos aqui, como lei de formação, uma fração. Já vimos que numa fração o denominador tem que ser diferente de zero, mas no caso anterior o denominador é apenas x. Neste caso, o denominador é x menos 1. Se x menos 1 é o denominador, a restrição do denominador é o quê? O denominador tem que ser diferente de zero. Se o denominador é x menos 1, então esse denominador x menos 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x, a gente vai resolver, a gente restringe o x, a gente restringe o elemento que faz parte do domínio. Então, passando o menos 1 lá para o outro lado, o x vai ter que ser diferente de 1, certo? Então, qual é a restrição neste caso? X tem que ser diferente de 1. Tudo bem? E falamos um pouquinho sobre a restrição do domínio. Bom estudo, pessoal!